Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve, canal Falando Sério. Tudo bom, pessoal? E aí? Pois é, gente, hoje eu quero dizer o seguinte: o bagulho tá muito doido. E põe doido nisso. Tá muito doido mesmo. Parece que alguma coisa aí está acontecendo, que as pessoas elas estão ficando meio desnorteadas, meio desorientadas, enfim, alguma coisa está muito louco nessa terra. Então, se nós assistirmos o noticiário na TV, a gente parece que vai perceber que o mundo ele está ficando de cabeça para baixo, né? O mundo está ficando de cabeça para baixo. E se nós também prestarmos atenção ao que o sistema quer nos informar em relação ao Brasil, fica evidente que alguma coisa não está real. Alguma coisa está muito estranha. Se nós pararmos para pensar, refletir, avaliar tudo isso que está acontecendo no Brasil. Parece que estamos vivendo um país surreal. Vocês se lembram daquele seriado que teve Que Rei Sou Eu? Exatamente. Que era o Reino de Avilã, que tinha vários personagens engraçados, curiosos e inteligentes, que eles transmitiam de uma maneira bem, vamos dizer assim, divertida, o que acontecia em Avilã. E lá em Avilã tinha um bruxo, né, que ele fazia previsões e através da bola de cristal dele, ele via muitas coisas que estavam para acontecer, não é? Então, aqui também parece que nós estamos vivendo esses tempos, mas que não é nada divertido, pelo contrário. Ele causa temor, espanto e ao mesmo tempo muita apreensão. Então, a gente assiste assim, por exemplo, nos noticiários, que os apresentadores eles fazem comentários totalmente desconectados com a verdade e com a realidade. Alguns parecem até marionetes, manobradas e manipuladas para apenas dizer o que mandam. Alguns parecem até que tomaram alguma coisa para nem saber aquilo que eles estão falando. Se a gente observar bem, o semblante deles é de uma pessoa, dele e deles, no geral, são de pessoas assim desnorteadas, que elas estão ali, precisam estar ali para fazer aquele tipo de papel e demonstram um total desespero, mas já que eles fazem parte do sistema, eles estão ali fazendo parte do sistema, eles têm que cumprir o script deles. Eles têm que fazer exatamente aquilo que mandam que ele faça. Às vezes até a gente pode ficar assim, chateado com alguns deles, que a gente sente até algum tipo de consideração, ou então mesmo a gente sente até um tipo de admiração pela pessoa, né? Que parece que o semblante dela, parece que às vezes a gente olha e diz assim, esse cara ou essa pessoa é gente boa, mas, no entanto, ele está ali dentro daquele meio ali e ele tem que cumprir a tarefa dele, porque se não cumprir, logo depois ele é chamado e ele é dispensado. Então, eles têm que fazer parte do script e da cena teatral.
Então é isso que a gente assiste hoje nos noticiários da TV. Muitos ali eles estão cumprindo esse papel porque o sistema está impondo que eles falem exatamente aquilo que eles têm que dizer dentro do que foi determinado e está dentro do script, não é? Então, antigamente, é só um detalhe, antigamente, quando as taxas de juros elas aumentavam, acontecia uma verdadeira tempestade, né? A tempestade desabava como se não houvesse amanhã, como se fosse assim um temporal de fim do mundo, né? Todo mundo reclamava, todo mundo dizia que alguma coisa tinha que ser tomado, providência, e todo mundo gritava. Esse tipo de noticiário rolava a semana inteira, era um bombardeio de notícias sempre referentes à mesma coisa. A inflação subiu, os juros estão subindo e tem que ser tomado alguma coisa, tem que ter alguma providência, vamos chamar para esse cara ele responder lá diante do Congresso, por que isso está acontecendo. Enfim, todo mundo ficava muito indignado e todo mundo queria um tipo de solução. No entanto, aumentou taxa de juros de 14,25%. Vai aumentar mais, hein? Já está programado um novo aumento em breve, talvez até nesse mesmo mês de março, mas em breve um novo aumento, talvez de 15%, está 14,25% e deve aumentar para 15%. Imagina, taxa de juros em alguma coisa que você queira fazer, principalmente essas prestações de casa própria, que a pessoa faz financiamento de 20 anos, 30 anos, né? E que a cada mês ela tem que fazer esse pagamento, e pior ainda agora com o aumento dos juros, não é? Teve um vídeo aqui, acho que foi há uns dois vídeos atrás, talvez, que eu comentei sobre as arapucas, as armadilhas que o sistema eles promovem e eles induzem a sociedade a caírem nessa arapuca ou entrarem nessa armadilha. Eu fiz esse comentário exatamente sobre essa questão dos juros, do endividamento da população. Está aí, né? Está aí. Imagina você pegar um empréstimo, sabe lá o valor que eles induzem a você buscar, querer um empréstimo, fazer qualquer coisa, eles te induzem, te incentivam a pegar esse empréstimo e logo depois você vê que os juros aumentou e você vai ter que pagar muito mais nesse empréstimo que você tomou. Ninguém vai te dar um empréstimo para você pagar sem nenhum tipo de compensação. Você vai pagar com juros. E você vê aí 14,25% de juros, podendo aumentar para 15%. Então, pessoal, é aquilo que eu falei, muito cuidado com as armadilhas, muito cuidado com as arapucas que o sistema está jogando para quem quiser pegar. Então, a gente tem que ter bastante coerência, consciência de tudo que a gente assiste e tudo que a gente observa e vê através da televisão. Nós temos que ter o nosso pé atrás em tudo que a gente aparentemente pensa que é alguma vantagem, mas o sistema ele está pronto para te pegar, tá bom? Então eu vou dizer mais o seguinte: existem canais de TV
que eles deixaram totalmente de lado os nobres fundamentos do jornalismo para fazerem reuniões de grupos de jornalistas vestindo apenas bandeiras ideológicas. Deixaram de lado o compromisso com a divulgação da verdade, da formação, da informação, aliás, para apenas militar aquilo que o sistema quer que a população saiba. É triste e vergonhoso quando a gente observa que pessoas da imprensa, do jornalismo, existe o jornalista coerente, correto, digno, que ele valoriza realmente a profissão dele. Mas hoje em dia a gente vê que existem aqueles jornalistas que apareceram e que eles estão atirando para todos os lados simplesmente para conseguirem uma projeção nessa área do jornalismo. Então eles fazem qualquer coisa, eles se submetem a qualquer coisa e eles mesmos se desmoralizam como profissionais e como pessoas também. Porque eles colocam a cabeça deles à disposição para qualquer tipo de jogo. Eles perdem e desvalorizam o jornalismo, o verdadeiro jornalista, o verdadeiro jornalismo que tem uma nobre função de informar a população. A carreira, a função, a profissão de jornalista é nobre, é bonita, porque informar a uma sociedade é uma coisa assim perfeita. Você ser aquela pessoa que transmite a informação. As pessoas que assistem, elas confiam naquilo que você fala. Por isso que o jornalismo, ele é uma profissão nobre. No entanto, no Brasil, o jornalismo ele está sendo despedaçado e ele está sendo desmoralizado. Infelizmente, a gente assiste através de determinados jornalistas o lixo, o pó, a falta de vergonha, a falta de decoro e a falta mesmo de amor à profissão. Eles estão ali apenas para servirem o sistema e esqueceram de lado os fundamentos do jornalismo. Então, é da gente ficar triste diante daquilo que a gente assiste na televisão. E quando a gente vê determinados tipos de comentários que eles tentam, de qualquer maneira, que aquele tipo de retórica, aquele tipo de narrativa que eles sustentam ao longo da programação, ao longo do dia, 24 horas, massificando aquele tipo de narrativa como se fosse a verdade absoluta, e que quem tem um raciocínio lógico, ele consegue fazer uma interpretação dos fatos, ele consegue ter o senso crítico, ele percebe que aquilo ali realmente é um desserviço à sociedade, no sentido de prestar uma informação totalmente ridícula, totalmente errada, porém, apenas querem que você também seja um multiplicador daquela informação errada, daquela informação que promove um desserviço à nossa sociedade. Então estamos diante dessa situação hoje no Brasil, ter que assistir. Eu filtro todas essas informações diante daquilo que eu vejo, determinados comentários que ao longo do tempo, ao longo do dia, nós temos que nos certificar sobre a veracidade daquilo e nós termos, como eu já falei, o nosso senso crítico, nós termos a nossa capacidade de interpretar e saber se aquela informação é correta ou não. Nós temos que ter o nosso senso crítico e sabermos entender o que realmente está acontecendo. E o pior disso tudo, gente,
é que muita gente, por falta de senso crítico e também incapacidade, falta de capacidade de interpretação e raciocínio, comem esse bolo estragado. Eles fazem essa massa ela desanda, e quando eles colocam no forno e tiram do forno, o bolo ele não realmente está bem feito, mas eles vendem esse bolo como um bolo perfeito, e muita gente da sociedade, elas comem esse bolo estragado, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando passar aí para vocês, né? Porque nós estamos assistindo tanta coisa estranha, o certo é errado, o errado está certo, numa total inversão de valores. Parece que a cada dia, cada um faz sua regra, cada um faz sua lei, e parece que tudo é possível e sem limites, ok? A pessoa faz aquilo ali como uma regra, que para ela é o correto e todos devem seguir, quebrando totalmente a lógica e até mesmo o raciocínio coerente. Agora mesmo aqui, pertinho, antes de começar esse vídeo, um motociclista, ele atravessou o sinal de trânsito, quase atropelou uma senhorinha aí de uns 80 anos de idade, quase, muito pouco, quase atropelou a senhorinha. Então, quando as pessoas começaram a fazer esse sinal, reclamaram para ele que ele atravessou o sinal, simplesmente ele olhou para trás, deu um sorriso, e o que ele fez? Ele sinalizou com o dedo, um dedo obsceno, como dissesse assim, eu fiz e está acabado e está tudo bem. Ou seja, ele faz a regra, ele faz a lei dele, e ele acha que ainda está certo, correto, e pensa que ele está certo, entendeu? Então parece que está tudo assim, as pessoas estão fazendo a sua própria lei e sem limites, faz sem nenhum tipo de constrangimento. E o que é que eu estou sentindo diante disso tudo? Estou sentindo que uma panela, a panela está cada vez mais cheia. Muita gente, ela está entrando nessa panela, e ela está mexendo essa panela, só que ele não vai sozinho, e ele está colocando muita gente nessa panela, e todos vão junto com ele, certo? Então, um mexe a panela, mas todos estão entrando nessa panela, ou com medo, ou estão sendo pressionados a fazerem parte dessa comida dentro dessa panela. E, com certeza, eles vão todos juntos, porque uma hora essa mexida, essa sopa também vai estragar, certo? Então é o que eu estou observando, eu estou vendo assim, que essa história ela não vai terminar bem. E a população e a sociedade são apenas atores coadjuvantes, que desconhecem o seu protagonismo na Constituição do país, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, significando que o povo é a autoridade suprema do país e que o poder é exercido em seu nome. No entanto, o povo não sabe a força que possui, desconhecendo os seus próprios valores e compromissos. O pior disso tudo, gente, é que tem muitas pessoas que batem palmas e apoiam certas decisões que homeopaticamente subtraem os seus direitos constitucionais. Uma situação muito séria que merece reflexão enquanto ainda dá tempo. Uma situação muito séria que merece reflexão enquanto ainda dá tempo. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o meu vídeo de hoje aqui no canal Falando Sério. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.